Você já olhou para aquela tarefa simples, aí veio aquele pensamento de que, olha, eu preciso terminar isso, eu preciso terminar aquilo, só que mesmo assim você ficou parado ali, né? Você não chegou a descansar, você não resolveu o problema, mas você ficou ali parado e se culpando, e no final veio aquela famosa frase ou pensamento automático disfuncional, como nós falamos, que eu acho que eu sou preguiçoso, né? Acho que eu sou um cara muito ruim, uma pessoa ruim, uma mulher ruim. Só que talvez o seu problema ele não seja necessariamente a preguiça, mas talvez aí a sua mente travando você antes mesmo de você começar a fazer aquilo que você precisa fazer. E nesse vídeo eu quero te explicar por que que isso realmente acontece. Por que que uma tarefa pequena, ela pode parecer grande, porque você sabe aquilo que você tem que fazer e você não consegue iniciar, porque você pode estar se chamando, né, de preguiçoso, só que se chamar de preguiçoso pode piorar exatamente aquele comportamento que você deseja mudar. E no final desse vídeo eu vou te dar um exercício simples de TCC, terapia cognitivo comportamental, para você começar uma tarefa sem que você dependa de motivação. Porque tem muitas pessoas que acham que tem que se culpar mais, né? Só que às vezes não é você se culpar mais que você vai mudar o seu comportamento, mas sim de um método para você iniciar então o comportamento que você deseja. Quando uma pessoa ela não faz algo, é fácil você colocar um rótulo ou ela mesmo se colocar um rótulo, né? Ela é preguiçosa, ele é preguiçoso, ela é preguiçosa, ela não quer nada, ela não quer fazer nada. Ela não tem disciplina, ela é uma pessoa que só enrola. Só que na prática clínica, a coisa, ela costuma ser um pouco mais complexa, né? Às vezes a pessoa, ela não começa porque ela tá cansada, às vezes porque ela não sabe como começar, às vezes porque a tarefa parece exacerbada, grande demais, às vezes porque ela já falhou. Isso é um problema, né? Tantas e tantas vezes que ela começa uma tarefa e ao começar essa tarefa ela já começa esperando fracassar, e às vezes porque existe um funcionamento atencional aí diferente, como acontece em muitos adultos que têm o TDAH, e isso não significa que a gente tá passando a mão na cabeça desses adultos. Ai, tadinho, ai, ele é vítima, ai, coitadinho. Não, significa entender como esse mecanismo, ele ocorre e qual que é o mecanismo por trás e a ferramenta certa diante desse mecanismo, porque o problema aqui é a falta, muitas vezes, de clareza que o TDAH ele precisa ter. E você xingar a pessoa, você dar uma bronca naquela pessoa, isso não vai resolver. Então, se o problema é a ansiedade, você humilhar aquela pessoa, e sim, TDAH são muito humilhados pela família ou por pessoas que estão à volta deles, né? Outra coisa que não vai resolver, só vai causar trauma. E se o problema você está pensando, nós pensamos em um problema de dificuldade de organização, então você falar para essa pessoa, ai, tenha mais foco, tenha mais concentração, não vai resolver. Muito pelo contrário. Porque para começar uma tarefa, você precisa de várias habilidades ao mesmo tempo, e isso é um nível cognitivo e comportamental. Então a pessoa, ela carece, ela precisa perceber aquilo que tem que ser feito, ela precisa organizar os passos dela, ela precisa escolher por onde ela vai começar, iniciar, ela precisa tolerar aquele conforto melhor, aquele desconforto inicial, e ela vai ter que ignorar as distrações que vai vir a todo momento ali, e manter aquela atenção, mesmo que ela não tenha uma recompensa momentânea ou já naquele momento, já naquela hora. Por isso que as funções executivas, quando nós pensamos nisso, são muito importantes, porque envolve funções executivas. E o que são funções executivas? Basicamente, as funções executivas são como se fosse um gerente do comportamento. Vamos colocar assim. Então, elas ajudam você a planejar, a priorizar, a controlar, a ter mais atenção, a hiperfocar, a focar, a direcionar, mesmo quando aquilo que você tem que fazer não é prazeroso, mesmo quando o trabalho não é prazeroso, mesmo quando a tarefa não é prazerosa. E quando nós pensamos em uma sobrecarga dessa neurocognição, dessa função executiva, então nós estamos pensando em um aspecto muito mais desorganizado no nosso cérebro, ou muitas vezes pouco treinado para aquela pessoa que tem o TDAH. Aí a tarefa, realmente, né, o que você tem que fazer, ela vai vir com o peso de uma coisa mais chata. Ela vai parecer pesada, a pessoa vai se confundir em uma tarefa, seja ela pequena ou grande, aquilo vai causar irritação na pessoa, e aí nós temos aquela questão que é muito mais difícil de você começar, de você iniciar, é quase impossível de iniciar. E é nesse momento que o nosso cérebro ele vai buscar alívio imediato. O TDAH vai pegar... Não precisa nem ser TDAH, né? Isso acontece já com a pessoa que não tem o diagnóstico, a pessoa que não tem o TDAH. Mas você vai pegar o celular, o TDAH vai pegar o celular, vai abrir um vídeo, vai comer alguma coisa, vai pra sala, vai tentar arrumar alguma coisa menos importante, vai pesquisar antes de fazer, ou vai ficar parado pensando naquilo que tem que fazer sem executar, aumentando então as suas crenças nucleares, as suas crenças centrais, disfuncionais. E aí, a gente olhando por fora,
parece realmente preguiça. Aquela pessoa preguiçosa, olha, não consegue, mas não é. O TDAH não consegue em um aspecto muito mais químico e comportamental. Por quê? Para o TDAH, a gente olhando dentro, você percebe que é uma tentativa dele escapar desse desconforto que a exposição traz, que a tarefa traz. Porque o ciclo é uma trava. Quando a gente pensa, se for um ciclo disfuncional, é uma trava psicológica, mental, cognitiva e comportamental. Então, aparece a tarefa para o TDAH fazer, responder uma mensagem, estudar, organizar a casa, gravar um vídeo e treinar, resolver uma pendência, e aí vem um pensamento automático disfuncional. Poxa, mas aquilo vai dar muito trabalho, eu não vou conseguir terminar, cara, já era pra mim ter feito isso há muito tempo, eu vou fazer mal feito, depois eu faço com calma. E aí, esse pensamento, ele gera, sim, um sentimento, uma emoção, uma ansiedade, uma culpa, vergonha, irritação, desânimo, afastamento, e a emoção, então, vai aumentar aquele desconforto. Por quê? Porque eu esqueci de fazer. E aí vai vir o comportamento, a evitação. A pessoa evita para se sentir aliviada de forma imediata. Esse alívio, ele é muito perigoso porque ele vai ensinar o cérebro que quando algo incomodar você, quando uma tarefa te incomoda, é mais fácil com que você fuja dela. É mais fácil que você deixe para depois. E aí vem a parte que talvez seja mais perigosa ainda, porque você vai vai ter a contra-emoção. Você vai se sentir culpado, eu tô atrasado, todo mundo faz, é um acúmulo, é uma sensação de incapacidade, e aí na próxima tarefa, na próxima coisa, no próximo trabalho, no próximo, seja o que você tem que fazer, tem que entregar, tem que realizar, isso começa mais pesado, porque você condicionou o seu cérebro que você tem que evitar. Porque o ciclo disfuncional de um comportamento onde envolve o TDAH, você tem a tarefa, o desconforto, a evitação daquela tarefa, o alívio rápido, porque eu vou buscar coisa à minha volta, e a culpa, e depois a trava, e esse ciclo de manutenção da dor, ele reinicia. E a partir do momento que ele reinicia, nós temos que avaliar como que nós vamos lidar com isso. E tem um exemplo, né? Então, imaginemos, né? Vamos imaginar um homem que chega do seu trabalho e precisa resolver uma coisa simples, né? Pagar uma conta, responder um e-mail, organizar documentos, aquela tarefa, né? Uma tarefa que levaria aí 10 a 15 minutos, basicamente, mas ele olha e pensa, depois eu tô cansado, né? Depois eu faço aí e tal. Só que não é só o depois, né? E aí, o depois vira, eu não quero lidar com isso agora, poxa, eu vou encontrar mais coisa pra fazer, eu tô cansado, ou se eu começar agora, eu vou ter que encarar tudo porque tá atrasado. E aí ele pega o bendito celular. Esse é um problema atencional que assim é avassalador, é horrível, é um inferno, né? Como diz a minha sogra, é a treva. E aí, esses 5 minutos viram 40 minutos, viram 1 a 2 horas, e ele percebe, se ele perceber, ele não descansou de verdade, também não resolveu, e agora ele tem duas demandas, 2 dores, 2 problemas, que é que a tarefa continuou lá, e vai vir a parte emocional, que a culpa dele não ter feito, dele não ter conseguido aquilo, porque a mente dele não economizou energia, muito pelo contrário, ele só trocou um problema, né, pelo outro, e agora ele vai ter 2, ou 3, né? Então, uma questão importante, e o ponto central deste vídeo pra gente entender, é que você não precisa se sentir pronto para começar, mas você precisa aprender a começar, mesmo que seja gradativamente, ou seja, pequenininho, um passinho de cada vez, o suficiente para que você não venha a fugir. Porque muitas pessoas, a maioria, até quem não tem TDAH, as pessoas esperam motivação para agir. Só que na TCC, a lógica é o contrário, você não precisa de motivação para ter uma ação. A ação vem antes da motivação. A ação vem antes da motivação, porque se você esperar sentir vontade para começar, você vai começar de um jeito, muitas vezes, até abrupto, só que você vai parar já no começo. Agora, se você não espera sentir vontade para começar, você começa de um jeito pequeno, concreto, possível, devagarzinho, um passo de cada vez, e aí depois que você começa, a parte cognitiva, a nossa mente, ela encontra mais clareza, ela encontra recompensa naquilo que nós estamos fazendo. Por isso que o início é a parte mais difícil emocionalmente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções. Não leve em consideração as suas emoções, aquilo que você sente, mas o pragmatismo, a ação funcional daquele momento. Porque assim, não é pra você resolver tudo de uma vez, mas é pra você quebrar essa barreira de entrada, essa barreira de iniciar fazer as coisas. Por isso que eu trouxe para vocês hoje neste vídeo um exercício prático, que é o exercício basicamente de TCC, que é o início mínimo, né? O que é o início mínimo? Quando você estiver travado, né? Você vai pegar a tarefinha, né, aqui, com 4 perguntas, que basicamente a pergunta número 1 é: qual é a tarefa real? Né? Você não precisa escrever assim, eu preciso organizar minha vida. Não, é grande demais, é muita coisa.
é amplo demais. Você vai escrever assim, olha, a tarefa que eu tenho que fazer agora é, eu preciso responder esse e-mail aqui do cliente, eu preciso separar a roupa da academia, eu preciso abrir o documento do trabalho, eu preciso ler as 2 páginas, eu preciso ir pra, sei lá, né, pra algum lugar, eu preciso limpar a casa. Por quê? Quando nós fazemos isso, a parte que trava, né, vamos dizer assim, a resistência, ela baixa quando é algo mais específico. E o TDAH, ele precisa de especificações, ou algo específico. E aí nós entramos na segunda pergunta, que é, qual é o primeiro gesto físico, de ação mesmo? Não inicie perguntando assim, mas como que eu vou iniciar isso? Não. Pergunta primeiro, qual que é o meu primeiro movimento, qual que é a minha primeira ação? É abrir o notebook, é colocar o tênis, é pegar o caderno, né, pra anotar, é abrir aquele arquivo, é escrever uma frase que eu tô lendo aqui, é começar pela louça que tá lá na pia, né? E aí o primeiro gesto físico é importante porque você tira a parte que o cérebro quer negociar. E o cérebro do TDAH, pensa no cérebro que gosta de negociar. Né? Por quê? Porque eu não quero fazer aquilo. Claro. E aí vem a pergunta 3, que é, eu posso fazer só por 5 minutos? Né? Porque você entra em um acordo com a sua cabeça. Eu não preciso terminar agora, mas eu só preciso começar por 5 minutos. Começa a fazer por 5 minutos aquela tarefinha ali que você deixou, né? 5 minutos parece que é pouco, mas não é. 5 minutos é o suficiente para você diminuir aquela resistência. E muitas vezes, depois dos 5 minutos, você continua, porque é prazeroso, é recompensador. E mesmo que você não continue, né? Você já treinou uma coisa importante. Você já treinou que você tem que começar. Você vai dando uma nova condição para aquele cérebro dopaminérgico que não consegue fazer uma tarefa. E aí a pergunta 4 é, o que eu vou fazer quando a minha mente tentar agir? O que eu vou fazer quando eu for fugir? Agir não, desculpa, fugir, né? Porque ela vai tentar. Seus pensamentos automáticos disfuncionais vão falar, não, depois você faz isso, não tá perfeito, tem que pesquisar mais, vamos deixar para outro quando, dá uma olhada no celular rapidinho, e aí que você responde de forma funcional. Quando eu quiser fugir daquela tarefa, quando eu quiser fugir daquela situação, eu volto pro primeiro gesto, eu volto para o primeiro passo. Sendo lógico, não é para você brigar com aqueles pensamentos, esquece, aceite que eles virão, tá? Até para não virar uma ansiedade. Mas conduzir, recondicionar o seu comportamento. E aí o exercício ele fica assim, a minha tarefa real é responder o e-mail, o primeiro gesto é abrir o e-mail, o tempo mínimo, 5 minutos, o plano contra a fuga, quando eu quiser pegar o celular, eu volto para a primeira linha da resposta. Eu abro o e-mail, eu vou lavar roupa, eu vou lavar louça, eu vou estudar pro concurso, eu vou responder aquilo. A primeira tarefa é que vai fazer, então, você melhorar em um aspecto mais geral. Isso é simples, não é? Parece tão simples, e é simples, porque a TCC as coisas são tão simples. E aí você faz aquilo e você vê que você deixou de ser fraco, né, no que diz respeito ao comportamento, e você fica forte. Porque muitas mudanças, a maioria delas, elas vão iniciar não com grandes passos, né? Mas assim quando você faz o primeiro passinho ali devagarzinho e tal. E aí, da próxima vez que vier esse pensamento, nossa, eu sou preguiçoso, eu sou burro, eu não consigo fazer, tenta trocar isso por uma pergunta. Poxa, o que eu tô tendo dificuldade? Poxa, eu não entendi, né? Eu tô com medo de errar, eu tô cansado, é muita coisa pra fazer, eu tô me distraindo com o celular, com música, eu tô envergonhado, eu tô ansioso, eu tô evitando. Tá? Porque quando você responde isso, você muda aquela pergunta e aí você começa a intervir nos seus comportamentos. E aí você não se acusa mais. E a partir do momento que você não se acusa, você começa a avaliar e analisar os seus caminhos. Aquilo que você quer fazer, aquilo que você precisa e aonde você quer direcionar. E aí, isso é o que eu tenho que fazer, mesmo 5 minutos, gradativo. Isso se torna uma estratégia para que você então tenha disciplinas para começar a iniciar as coisas que você tem que iniciar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha, porque fazendo assim, você me ajuda aqui no nosso canal a ajudar mais e mais pessoas através da terapia cognitivo-comportamental, das neurociências aqui no YouTube, de forma gratuita. Certo? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem.